pandemia do novo coronavírus, a gente viu que a educação foi um setor bastante afetado, né, pela interrupção das aulas, e isso quer dizer que para o ano que vem a gente vai enfrentar algum grau de dificuldade por conta disso. Em meio a isso, né, o Congresso Nacional aprovou a lei do Fundeb, apesar dos boicotes aí que o Bolsonaro promoveu durante a tramitação, mas aí, depois disso, também ele envia uma proposta de orçamento para o MEC do ano que vem, com um corte de mais de R$1 bilhão, e então o Fundeb que viria aí para alavancar os recursos da educação básica no Brasil e, consequentemente, em Fortaleza também, que poderia ter um acréscimo, se essa proposta de orçamento é aprovada, pode ser que não venha um acréscimo justamente nesse momento tão difícil do pós-pandemia. Eu queria saber o que o senhor acha, né, sobre essa situação e quais que são as suas propostas para a educação nesse pós-pandemia aí, caso o senhor seja eleito. Grande abraço, Maíra, a todos que fazem esse especial e importante espaço de diálogo através dos jornais, a Hora do Povo. Bem, é bom a gente ter um entendimento que esse processo de... Não é só a pandemia que está nos causando uma série de preocupações com as nossas vidas. Nós já tínhamos, nesse país, a partir do momento de uma crise institucional provocada, financiada, patrocinada, de fora para dentro, mas articulada aqui também internamente no país, que tinha interesse de quebrar um ciclo de um projeto de desenvolvimento minimamente que atendesse os interesses da nossa população. Isso não só no Brasil, mas em toda a América Latina, e principalmente essa articulação que se tinha com os chamados BRICS, né? Os países em desenvolvimento, que estavam se articulando e provocando uma possibilidade de uma nova ordem mundial, econômica e política. Então, dentro desse aspecto, foram fabricadas crises nesses países chamados periféricos do capitalismo, que acabaram aqui no Brasil, na Bolívia, em toda a América do Sul, com a retirada de forma golpista de governos no Brasil e em toda a América. Então, esse processo já estava acontecendo. Com a pandemia, nós temos um agravamento desse processo. E, no Brasil, é bom dizer que o governo Temer e o governo Guedes Bolsonaro têm um interesse, né, têm uma estratégia de retirar, de liquidar a Constituição brasileira, principalmente nos aspectos das suas garantias sociais. E uma das garantias sociais importantíssimas dentro da nossa Constituição são as chamadas vinculações obrigatórias com a educação e com a saúde. Dentro desse processo em que o governo pretendia desvincular os recursos obrigatórios da educação, que hoje são de 18% da União e 25% no mínimo de estados e municípios, e o governo estava no processo de retirar essas vinculações obrigatórias e, ao mesmo tempo, liquidar. Não tinha nenhum interesse na permanência dessa política complementar importantíssima que era o Fundeb. Então, nós entendemos que o governo sofreu a sua grande derrota, né? O governo Bolsonaro, o sistema que o financia, que o patrocina, que o orienta, sofreu a sua grande derrota. E nós acreditamos essa grande derrota a essa noção importante de nós colocarmos na nossa pauta de lutas as questões essenciais para a população brasileira. No caso, a educação. A partir do momento que nós entendemos
que o que une uma nação são seus interesses maiores, e a educação conseguiu galvanizar, principalmente a partir do protagonismo das entidades estudantis, da UNE, da UBS, nacionalmente, das entidades locais em cada estado, a partir do momento que os estudantes passaram a colocar na pauta essa importância da educação, nós pudemos articular um movimento maior que de unidade com a população brasileira. E sai aqui do Ceará, e nós somos um dos protagonistas desse processo. Desde 2009, o nosso sindicato, as nossas lutas aqui no Ceará, falavam da importância de garantir o Fundeb permanente. O Fundeb nasce em 2007, mas ele também vem com o mesmo equívoco do Fundef. Ele nasce com dia e hora para morrer. O Fundef nasceu para viver apenas 10 anos, nasce em 96, morre em 2006, e o Fundeb nasce em 2007 e a sua morte estava programada para 2020. Desde 2009, nós falávamos que era necessário colocar o Fundeb enquanto política permanente. Então, nesse processo, com essa articulação saindo aqui do Ceará, com os estudantes, que acabou chegando todo o Brasil, nós conseguimos tornar o Fundeb permanente, mas contrário ao que o Bolsonaro queria. Bolsonaro não queria Fundeb nenhum, Bolsonaro queria voucherização, ou seja, pegar os recursos públicos, dinamitar para iniciativa privada e acabar com toda política educacional de Estado que é necessária e importante. Então, a aprovação do Fundeb, mesmo que o Bolsonaro não quis, nós conseguimos, através de um processo importantíssimo, que nós entendemos desse conceito de uma frente ampla. Conseguimos sair da nossa bolha e articular dentro do Congresso Nacional, dentro da sociedade, com aqueles que têm interesses nacionalistas, com interesses da educação, da preservação, minimamente, das condições de vida do povo brasileiro. Foi essa a estratégia correta, né? Uma política de articulação política muito mais ampla e também uma mobilização canalizada para a educação, porque nós conseguimos sair desse debate, muitas vezes que se torna eleitoral, para um debate mais estratégico de nação. Portanto, o Fundeb foi a grande vitória que nós entendemos que tivemos uma participação importante nesse processo. E o governo Bolsonaro não engoliu até agora. Nós garantimos a permanência, até o momento, dos 18% obrigatórios da União, os 25% no mínimo do Estado, mais o Fundeb. O Fundeb é um complemento em relação a isto. E o governo Bolsonaro, que foi derrotado, ele agora fica protelando a regulamentação do Fundeb, que vai ser importantíssima. Pois, Mária, para além do Fundeb, nós passamos também a discutir financiamento, a estudar. Se nós precisamos mais recursos, de onde viriam esses recursos? E nós começamos a apontar, né, primeiro para pautas e reivindicações, taxação das grandes fortunas, né, mas principalmente para a grande fonte de possibilidade de financiamento, que é o pré-sal. Por isso, no debate do Fundeb, lá atrás e agora, também na regulamentação, nós entendemos que precisamos regulamentar a Lei 12.858, a Lei Federal de 2013, em que ela já definia ali que 75% dos recursos dos royalties do petróleo e do Fundo Social do Pré-Sal devem ir para a educação. E 25% desses recursos beneficiarem a saúde. E nós precisamos ter essa compreensão, porque não basta aprovar o Fundeb. Nós temos que garantir uma fonte de financiamento que possa, inclusive, avançar ainda mais. E é exatamente este ponto que o governo Bolsonaro conseguiu tirar do relatório da professora Dorinha e também retirou no relatório do senador Flávio Arnes a vinculação dos royalties para garantir um novo Fundeb do ponto de vista de financiamento. Então, esse debate vai se dar na regulamentação. Em relação ao contingenciamento do Bolsonaro,
ele vai fazer cortes para tentar aplicar apenas o mínimo, mas não atinge o Fundeb, porque o Fundeb já tem essa obrigação, que já está na Constituição. Então, essa geração, inspirada na geração de vários outros camaradas que vieram na luta, né? O Partido Comunista do Brasil teve uma atuação fundamental na articulação política, na proposição e também no seu histórico de luta, principalmente a partir dessa articulação com a juventude. Então, conseguimos, com esse histórico de luta, essa geração garantiu o Fundeb permanente e com a obrigação do Estado Nacional, sair de 10% para 23% a sua obrigatoriedade de complementação. Então, foi um grande salto, mas esse salto precisa estar sempre vigilante, porque agora nós vamos entrar na fase da regulamentação. E o governo Bolsonaro não tem interesse. Nem ele, nem quem o patrocina. Por isso, eu entendo que a educação é estratégica para qualquer projeto de desenvolvimento, seja municipal, estadual ou nacional. Obrigada, professor. E considerando, né, claro, esse cenário que você traz para a gente, de entraves ainda para a verba do Fundeb, e o concreto, que é esse cenário ainda pandêmico, pós-pandêmico, enfim, não sabemos bem o ano que vem, eu queria saber quais são as propostas que você traz para a educação municipal em Fortaleza, né, para, caso o senhor seja eleito, enfim, por onde que o senhor está pensando em trilhar esse caminho aí? Bem, em relação à educação, nós temos um entendimento da sua importância estratégica em qualquer projeto de desenvolvimento, seja nacional ou local. Então, a partir dessa premissa da importância da educação, que ela esteja articulada, né, com a saúde, articulada com a ciência e tecnologia, com o esporte, com a cultura, pensar a educação como pensou Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira, nossos grandes mestres, uma educação integral, integralizada, articulada, onde o financiamento seja garantido e se pense numa educação, na formação de homens e mulheres que possam interagir socialmente e atuar dentro da economia com essa sensação, com essa formação de um cidadão mais completo. É nessa perspectiva que nós entendemos que no município de Fortaleza é necessário garantir e avançar recursos. Não basta apenas a nossa luta nacional. E nós entendemos, para ser coerentes com essa prioridade, primeira proposta é sair dos 25% mínimos obrigatórios com a educação e ir para 30%. Né? Porque as pessoas têm que entenderem, nós precisamos entender. 18% da União com a educação obrigatória é o mínimo. Ela pode chegar a qualquer outro percentual para cima. 25% nos estados e municípios com educação é o mínimo. Infelizmente, nós somos o país do mínimo, em que nossos gestores, né, nossos algozes, só querem o mínimo, salário mínimo, habitação mínima, saúde mínima, e agora, no Bolsonaro, educação zero, saúde zero e educação zero. Né? Então, esse governo ultra neoliberal radicaliza até nessas questões. Né? Para ele, como o Guedes disse, não tem que ter nada vinculado para nenhum projeto social. Então, sair de 25% para 30% é uma proposta que nós queremos dialogar com a sociedade e fazer ser aprovada na Câmara Municipal de Fortaleza. A outra questão é essa da escola em tempo integral. Né? Nós avançarmos na garantia da escola em tempo integral. Agora, uma escola que seja na perspectiva de garantir as condições estruturais satisfatórias, né? De ter os profissionais da educação valorizados e reconhecidos, de garantir, né, a segurança alimentar. Entendemos que a alimentação escolar ela deve ser ampliada, né? Devendo ter, no mínimo, 4 refeições na escola,
porque, diante de um processo, principalmente das nossas escolas, das periferias, que estão ali, agora não são atender os trabalhadores, nós temos que pensar, quem tem trabalho hoje são muitas poucas pessoas no Brasil, né? As pessoas estão desempregadas, terceirizadas, quarteirizadas, uberizadas, né? Mulheres trabalhando sem nenhum apoio de creches. Então, nós precisamos tornar a escola aquele ambiente que, para além do processo educacional de formação, ele possa ser também um ambiente que garanta a chamada segurança alimentar, que o ser humano tem direito a alimentar. É o básico do básico do básico. As pessoas têm direito a se alimentarem. Estamos vendo a fome chegando de forma acelerada ao nosso país, e o desemprego e a miséria crescendo. Então, nós entendemos que garantir as 4 refeições também nas escolas de qualidade é um ponto a ser destacado. Garantir que ampliar o número de creches e garantir também a ampliação do seu funcionamento. As creches de manhã, de tarde, e ampliando por horário noturno, exatamente para também garantir aquelas mães, né, que trabalham no turno noturno, que elas possam ter minimamente um lugar onde suas crianças possam permanecer até o deslocamento para suas casas. Nós também pretendemos criar nos espaços escolares, né, para além das quadras, ampliá-las e garantir espaços onde possa desenvolver o esporte, não só o futebol, nem só de futebol vive o homem nem a mulher. As crianças querem outras atividades, atividades esportivas, culturais, articulação com a comunidade. Então, nós pretendemos tornar a escola o principal espaço social daquela comunidade. Então, esse investimento. E, para além disso, para os nossos profissionais de educação, aqui em Fortaleza, nós temos, a prefeitura tem uma dívida, ela não chamados precatórios do Fundef, que são os recursos que a União deve aos estados e municípios. Os municípios e estados entraram com ação contra a União, mas entraram querendo que o dinheiro fosse livre, leve e solto. Nós atuamos e fomos um dos principais articuladores e conseguimos vincular os recursos precatórios do Fundef, que antecedeu ao Fundeb, que esses recursos terão que ser da educação. Mas aqui em Fortaleza, os recursos não foram aplicados, nenhum centavo na educação, e hoje nós precisamos, estamos nos comprometendo a resgatar, são 367 milhões, resgatar esses recursos para a educação e garantir a parte dos 60%, que é para indenizar os professores, que não foram pagos no momento correto, e dos 40% a gente investir nesse processo de escola integrais e de creches, e criar um processo também de uma renda mínima vinculado a índices e metas da educação. Então, nós temos a perspectiva de ter uma política, né, voltada prioritariamente para atender as camadas populares, através da educação das escolas. Temos, para garantir isso, temos que ter mais recursos, partiremos do aumento dos recursos do município, de 25 para 30, utilizar os recursos precatórios do Fundef e, principalmente, projetar esses recursos para garantir a educação de qualidade a partir das creches e para o ensino fundamental ampliar as escolas em tempo integral articuladas com o esporte, a cultura, a ciência, a tecnologia e a questão da saúde. Professor, você, inclusive, já falou um pouco aí sobre essa questão da escola em tempo integral, e eu queria destacar essa questão, porque o Ceará teve um crescimento expressivo, né, e um desempenho bastante relevante no IDEB agora, né, e aí eu queria saber se o senhor acha que esse bom desempenho e esse alto crescimento, né, principalmente na primeira fase do ensino, inclusive, que é onde se concentra a maior responsabilidade das prefeituras, se você considera que esse crescimento também se dá à aplicação, né, do ensino em tempo integral, se ele é
uma boa saída aí para o desenvolvimento da educação no Ceará, em Fortaleza, no Brasil, enfim. Mas eu queria saber o que o senhor acha, né, dessa relação entre o ensino em tempo integral, desempenho, e se ele é o caminho. É o caminho. E um caminho já apontado, principalmente desde 1932, no chamado Manifesto dos Pioneiros, com Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, se inspirou também. Vários educadores já apontavam que a escola deve ser integral. Integral em qual aspecto? Na sua formação, pensar o ser humano na sua vertente humana, científica, profissional, cultural, né? E da necessidade de uma estrutura escolar. Aí o Anísio Teixeira, com a famosa Escola Parque, lá na Bahia, criou essas referências. A grande questão era ter governos que pudessem apontar para isto, garantindo que essas estruturas fossem criadas. Aqui no Ceará, acoplado a essa teoria, a ideia, e tenho que saudar aqui o governo estadual, a ideia do chamado Primeiro Aprender, o projeto em que o letramento, a alfabetização, teria que ser o ponto inicial para uma virada nesses índices. Então, um projeto educacional, uma política pedagógica, mais a perspectiva da valorização dos profissionais, a criação, para além do professor, ter diretores de turma, coordenadores, uma equipe pedagógica que pudesse alicerçar isto, mais essa perspectiva de um maior tempo dentro da escola, a garantia da alimentação, é bom que a gente entenda, não há milagre. É necessário alimentar o povo brasileiro. Mais necessário ainda, alimentar nossos estudantes. Né? Então, essa complexidade e essa interação de vontade política, mais estrutura, valorização, acompanhamento pedagógico, né? E uma teoria, né? Fez realmente com que o Ceará pudesse ser destaque no ensino fundamental, né? Grande destaque no ensino fundamental, e agora os reflexos vão começar a aparecer com mais força também no ensino médio. E aqui no ensino médio nós já temos uma expansão das escolas em tempo integral, né? E das escolas profissionais. Então, não há mistério. Nossa juventude precisa estar aonde se germine a paz, a cultura, o conhecimento, a informação, o esporte, a cultura, a saúde. Nossas crianças têm o direito de estarem nesses espaços, que, infelizmente, a grande maioria da população não tem isso em casa. Né? Os pais, as mães, vivem situações de muitas dificuldades. Então, ela tem esperança na educação. Por isso que a educação une uma nação, porque ela é o pulsar de uma esperança de um povo que possa, através de um espaço que se crie igualdade de oportunidades, avançar numa sociedade mais justa. Por isso, eu entendo que aqui a escola em tempo integral ela precisa avançar muito mais, mas é uma referência real para os índices melhores educacionais. Obrigada, professor. Agora, sobre saúde, a gente viveu aí os últimos meses de pandemia com alguns entraves provocados pelo governo federal, né, que é a burocratização e a dificuldade de repasse de recursos da União para os estados e municípios conseguirem não só se munir, né, de equipamentos para tratamentos de doentes, mas também sobre essa questão da atenção básica à saúde, né, o rastreio da doença e com isso conseguir diminuir, né, essa linha de transmissão e contágio da Covid-19.
o que eu queria saber é como que o senhor vê essa situação, né, do enfrentamento da pandemia e a coordenação desse processo entre o governo federal, os estados e os municípios, e também queria saber, daqui para frente, né, quais que são aí as suas propostas para a gente, enfim, ainda seguir enfrentando a pandemia, porque ela não acabou, mas, para além disso, para a saúde de modo geral em Fortaleza. Bem, vamos para uma outra política pública estratégica importantíssima, né? E a pandemia acabou trazendo, espero que tenha colocado para nós essa consciência coletiva da necessidade fundamental do Estado atuar tanto na educação como na saúde, né? Do ponto de vista da saúde, se não for o Sistema Único de Saúde, o SUS, tão atacado, né? E também seus profissionais, se não fosse o SUS, esse desastre trazido pela pandemia seria muito maior, muito mais vidas seriam ceifadas. E foi exatamente o SUS que está gravado dentro da Constituição, né? Que foi elaborado a partir de uma luta, né? De vários debates, várias lutas sociais, foi exatamente o sistema público de saúde que diminuiu o impacto do ponto de vista de perdas de vidas que nós tivemos, né? Então, a saúde, ela vai estar em primeiro, uma das grandes prioridades para qualquer prefeito ou prefeita desse país. Mas temos que ver o município nessa perspectiva, que a saúde não pode ser vista apenas pelos hospitais, pelas clínicas, pelos postos de saúde, pela unidade básica de saúde, que são necessárias e importantes. A saúde tem que ser vista como um complexo conjunto de direitos que a sociedade humana tem. Para o quê? Para prevenção. Então, nós entendemos que a atenção primária, aquela atenção primária, ela tem que ser prioridade, né? O médico de família, né? A equipe de família indo aos bairros, a contratação de médicos, mais enfermeiros, mais profissionais de saúde, o contato direto com cada comunidade, verificando também se há saneamento básico, né? Hoje, a maioria da nossa população não tem saneamento básico. Fortaleza, 56% da nossa população não tem saneamento básico. E da onde tem, do restante, 44%, do saneamento básico, não é tratado. Então, não tem água potável. Então, essas condições são primárias, né? Para uma grande cadeia de doenças que atinge as nossas crianças na mais tenra idade e nos adultos. Então, ver a saúde é investir em saneamento. Saneamento ninguém vê. Nós temos que passar para a população a importância desse saneamento básico. Então, teremos que investir em saneamento básico, teremos que garantir a questão da prevenção, garantir a amplitude dos horários dos postos de saúde, da unidade básica de saúde, fazer essa articulação da unidade básica de saúde com as UPAs, criar no chamado setor secundário da saúde, garantir policlínicas na nossa periferia, que não basta ser atendido, depois tem dificuldade com os exames, né, mais especializados, ampliar essa questão das clínicas especializadas, das policlínicas, e garantir aos nossos hospitais também a sua localização em locais onde a população mais necessita. Para isso, vai necessitar investimentos. Então, nós entendemos também, na questão da saúde, nós temos que pular do mínimo e chegar a um patamar onde os investimentos serão necessários. Saúde articulada com essas questões estruturais da nossa cidade, né? Que a saúde humana, ela depende de vários fatores, né? Nós precisamos garantir, nesse processo, a articulação entre
as grandes causas sociais necessárias. Além disso, sair dessa complexa relação com as chamadas OS, organizações sociais, estão desviando os recursos, criaram as OS dizendo que a gestão direta do setor público não é qualificada, não é competente. E criaram as OS, você está vendo, OS está servindo aí para desviar recursos, né? Estão vendo em todo lugar. Sim. Quero pegar só o exemplo da cidade do Rio de Janeiro, em todos os locais, as OS estão aparecendo como grandes lavanderias e exploração da mão de obra, contratando profissionais da saúde a baixo preço, com baixos valores, sem as condições necessárias, sem uma fiscalização. Então, nós estamos querendo priorizar a gestão direta no setor a gestão direta pública no setor da saúde. E estamos propondo criar o cinturão da saúde, um cinturão articulado com as principais cidades da região metropolitana, onde, num consórcio público, de direito público, a gente possa articular as outras prefeituras e criar esse cinturão, onde a gente possa ter um grande colchão de recursos, fazer a compra muito mais barata, que vai ser em maior quantidade, e articular esses recursos, articulando também com a questão do saneamento básico. Então, a nossa ideia é ver a saúde de uma forma maior, de uma necessidade premente do ser humano, e para isso é necessário fazer concurso público, melhorar a carreira dos profissionais de saúde e ter um planejamento de priorizar o atendimento lá na periferia, onde as pessoas morrem, não só do coronavírus, morrem de muitas doenças originárias desse mau cuidado do Estado com a sua população. Obrigada, professor. Eu queria entrar um pouco também no debate da segurança, porque, enfim, né, no início do ano, o Ceará sofreu lá com a greve dos policiais e a ação dos criminosos. E eu queria saber se o senhor acha que se o incentivo bolsonarista, né, ao motim dos policiais ajudou, na verdade, ajudou a dificultar, né, dificultou a resolução dessa crise, e como você vê esse episódio, que eu acho que foi bastante emblemático no país inteiro e importante, e saber também como que o senhor vê o que precisa ser feito para melhorar a situação da segurança em Fortaleza. Bem, a questão da segurança ela é um problema nacional que atinge as nossas metrópoles com mais intensidade, mas hoje ela está espalhada. E não se combate a chamada violência se a gente não pensar em garantir emprego, garantir renda, garantir condições de educação, de saúde. Mas aqui em Fortaleza, como no Brasil, nós estamos vendo aí uma tentativa de pôr fim ao Estado democrático. Nós estamos vendo uma organização criminosa, patrocinada, orientada, propagandeada pelo governo Bolsonaro. Temos as milícias, temos a família em Brasília e temos as facções. Então, o crime organizado, mais as milícias, estão tomando nossos territórios. E está havendo uma união desses interesses, né? Que muitas vezes agora fica claro, né? A atuação da milícia hoje está em várias áreas, né? Que é dominar o transporte público, a iluminação, a internet, né? Mas o crime organizado tem feito com que as nossas capitais passem por essa situação. O que nós estamos entendendo, para superar, para ajudar, primeiro que é uma questão nacional e dos estados também, com mais força, mas não podemos ver essa situação
e não propor fazer nada. Nós entendemos que é necessário criar nos municípios uma grande política de intervenção do Estado, principalmente nas regiões onde a milícia e as facções querem dominar. Porque além da milícia e das facções, você tem a fome, tem o desemprego. Então, você cria as condições para que na periferia também, né, o crime organizado está também nos condomínios de rua, descobrimos aqui no Ceará. Mas esses não aparecem. Então, para nós conseguirmos avançar nessa perspectiva de garantir uma política mínima de segurança, uma articulação, principalmente com o Estado, né, com a política de Estado, que possa levar para essa periferia um conjunto de obras sociais. Porque na periferia, muitas vezes a presença do Estado, o jovem, só vê através do policial armado dentro da sua periferia. Essa é a visão do Estado. O Estado só chega dessa forma, repressora, né, intimidadora, e muitas vezes o próprio Estado patrocinando a milícia e fechando os olhos para facções. Nós precisamos que nossa periferia possa ver o Estado de outra forma, através de iluminação, calçamento, saneamento, educação, né, geração de emprego e renda. Então, nós entendemos que combater a violência é possibilitar aos seres humanos uma maior participação social. E, paralelo a isso, dentro da nossa Guarda Civil, criar projetos e programas, principalmente, que possam interagir com a comunidade e ela possa estar ali conosco, dentro desses ambientes estruturados, espaços do Estado. Aí tem o posto de saúde, a escola pública, né? Nós estamos chamando aqui de um arenaço, espaços socioesportivos, culturais, onde as pessoas possam sair de casa com tranquilidade, fazer o seu contato social, mas ter a retaguarda do Estado. Então, nós entendemos que ter essa posição de ter uma segurança pública é necessário um investimento em políticas públicas sociais. E a questão da polícia militar, dos órgãos de segurança, nós entendemos que são políticas de Estados e da União, e é necessário mesmo que esse combate seja feito ao tráfico da milícia de forma forte e eficiente. Então, do ponto de vista do município, é investir nas políticas sociais e fortalecer nossa guarda municipal para dar segurança nas comunidades, nesses espaços sociais. Que não basta ter o espaço, você tem que preservá-lo e dar garantia também mínima que a população possa estar ocupando, né? E uma relação também com as igrejas, né? Com as associações, com os sindicatos, trazer a sociedade civil para conhecer a sua cidade e entender que o jovem, que a mulher, que o homem que está na periferia, onde mais precisa, ele quer paz. Quem quer mais paz é a maioria da população brasileira. Obrigada, professor. Eu acho que agora, por último, acho que um tema aí que você, inclusive, abordou mais agora nessa questão da segurança, porque, de fato, estão intimamente ligados, é essa questão da geração de empregos, né? Que, enfim, a gente vive um período de crise aprofundada com esse desgoverno aí durante a pandemia, e a situação ficou ainda mais periclitante aí, né, principalmente nessa questão do emprego. E aí eu queria saber quais são as suas propostas e o que é possível ser feito para que Fortaleza volte a gerar novos empregos e que isso ajude a sociedade a se desenvolver, enfim. Oi. Pronto. Geração de emprego e renda, né? Nós temos que entender que a pandemia trouxe prejuízos à nossa economia, mas não foi só a pandemia.
a política fiscal adotada do Temer para cá, e ainda no governo Dilma também cometeu vários equívocos, ela já havia uma crise fiscal, já havia um desemprego, já havia um prejuízo, principalmente para a classe trabalhadora. A retirada de direitos, né? Esse é um processo que não é só... Vamos botar a culpa toda no coronavírus, né? Maldito coronavírus, realmente trouxe uma série de problemas para nós. Ele escancara o problema, né? Há um vírus maior em Brasília, né? Um vírus que tem ajudado a dinamitar direitos, não preserva o meio ambiente, agride as mulheres, homens. Um vírus que fala, né? Um vírus que fala, que age, se articula, né? E todo esse processo foi agravado com o evento da pandemia, com certeza. Tem que ter uma retomada da economia. E ficou claro agora para o mundo capitalista da necessidade do Estado. Sim. A Europa, os próprios Estados Unidos, passaram a emitir moeda, criaram programas e projetos de ajuda, né, a bônus aos desempregados, a quem mais precisava. Então, o capitalismo verificou que, nesse sentido, para salvar a economia, você tem que salvar primeiro as pessoas, né? Só que o presidente do nosso país não tem essa visão, né? Acho que ele via a pandemia, quanto mais gente morresse, ele achava que ia salvar a economia para quem sobrevivesse. Então, nessa perspectiva, foi uma luta muito grande para garantir, né, os abonos e a luta do Congresso Nacional, a luta do movimento social, o quanto foi importante esses abonos. Então, nós entendemos e defendemos que se constitua no país um programa, um projeto, uma política de Estado de renda mínima, para além da pandemia. Nós temos que entender que é necessário garantir essa renda mínima para quem realmente precisa. Então, a partir daí, nós entendemos que esse movimento tem que ser nacional. Do ponto de vista local, Fortaleza, ela tem se caracterizado por uma atenção grande do mercado internacional. Nós entendemos que temos que fortalecer o mercado nacional. Fortaleza tem a indústria têxtil, uma das maiores e melhores no país, né? Polo de confecção, da moda, da pesca, do turismo cultural. E agora temos o aeroporto internacional, Robert, agora, né? A estação, o aeroporto de maiores potenciais aqui da América Latina. Temos também a questão, vamos ter 18 cabos submarinos de fibra ótica. Fortaleza vai ser o principal centro, né, da tecnologia, expansão da tecnologia. Então, nós precisamos levar essa economia para dentro da periferia. Nesse sentido, nós queremos trabalhar. Fortaleza tem uma capacidade de endividamento boa. Nós queremos trazer, através dos organismos internacionais e de políticas locais, a geração de emprego a partir dessa vocação de Fortaleza para esses setores, né? Os data centers que estão vindo aqui para Fortaleza, nós não queremos que a contratação seja feita com nossos trabalhadores e trabalhadoras, que o nosso jovem possa ter, através da nossa escola, a formação para desenvolver o software, né, e o hardware também, para possibilitar esse emprego. O aeroporto gerar na periferia as possibilidades de incrementos, né? Nosso polo da moda ser dinamizado. O nosso pequeno e médio produtor, assim como os empresários, garantirem menor tributação a partir também de uma responsabilidade social com o chamado emprego sustentável. Então, nós queremos trazer Fortaleza a ter essa retomada da economia, mas que seja uma retomada onde
sejam respeitados, né, o direito do trabalhador, e seja o emprego possa chegar a quem mais precisa, deslocando a economia de 10 bairros da nossa cidade para chegar aos outros 120 bairros que nós temos. Então, precisamos fazer esse processo de geração de emprego e renda a partir de um investimento na capacidade humana local, mas atraindo investimentos externos e priorizando a qualificação e remuneração da mão de obra do fortalezense. Beleza. Só uma questão que me ouve. Essa proposta, então, né, de descentralização do trabalho, dos postos de trabalho, né, de bairros específicos também, acho que incide bastante sobre essa questão da mobilidade urbana, né, das pessoas conseguirem trabalhar mais próximas de suas casas e a coisa gira em torno disso. Isso, porque não tem mais um conceito, nós estamos falando que precisa de saneamento, precisa de obra na periferia. Tem aqui, não sei se você conhece a Beira-Mar, um grande cartão postal nosso, né? Eu não conheço, nunca fui ao Ceará. Precisa de... Nunca fui, mas eu irei. Está aqui na minha listinha. Então, eu quero que quando estiver na nossa gestão, não vai ser só o calçadão da Beira-Mar, que é importantíssimo. Precisamos garantir as calçadinhas na periferia, né? Os espaços culturais na nossa periferia, né? O polo da moda também enraizado dentro das nossas periferias. Então, nós entendemos que, ao deslocar, ao criar nos nossos bairros uma capacidade de uma economia saudável, você realmente faz com que aquela mulher trabalhadora que sai de casa às 5 horas da manhã para trabalhar e voltar às 8 horas da noite, ela possa ter mais tempo perto do seu filho, da sua família, assim como o nosso jovem. Então, é preciso... Fortaleza é a 5ª cidade mais desigual do mundo, que ela concentra muita renda. Nós precisamos desconcentrar essa renda, precisamos oportunizar emprego em outros espaços que não são espaços tradicionais de nossa cidade. Isso se faz com prioridade política. Nós entendemos que Fortaleza mais humana é a Fortaleza que veja que, para além das nossas praias belas, né, para ver o nosso litoral, nós precisamos verificar que tem gente dentro da nossa cidade, dentro das nossas periferias. É isso que a gente propõe nessa perspectiva de emprego e renda. Então, tá bom. Obrigada, viu, professor? Foi muito legal conversar com você e conhecer mais aí sobre as suas propostas e o que Fortaleza precisa para crescer. Mas eu acho que é isso. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, trazer mais alguma questão. Não, só de forma geral, né? Nós entendemos que as eleições municipais elas podem e devem ser um passo importante para a gente resgatar, através da democracia, um país que possa ser governado por uma frente ampla que possa colocar no centro do debate a retomada da democracia, né? A retomada da nossa soberania, né? O resgate dos direitos, né? E uma sociedade mais de paz, de amor e de respeito às diversidades. Então, entendo que a participação nesse processo, nas capitais, nas cidades brasileiras, tem que ser nessa perspectiva de construir um ambiente político que possa se opor a qualquer tipo de proposta fascista, opressora, seja em qualquer cidade de nosso grande país. Até porque essas eleições são o termômetro do que está para acontecer daqui para frente, né? Então, acho que a gente, quanto mais conseguir demarcar o campo político-democrático nessas eleições, mais forte a gente fica, né, para as eleições de 2022, e que vai ser uma grande batalha que o campo democrático vai ter que enfrentar, né? Mas, enfim, tomara que dê tudo certo, que a gente saia vitorioso dessa batalha, enfim. Vamos almoçar, né? É isso. Obrigada, viu, Anísio? Muito obrigada aí pelo teu tempo, pela tua atenção e, enfim, boa sorte nas eleições e que dê tudo certo aí para você e até uma próxima.
Venha para Fortaleza. Eu vou. Mais humana, viu? Eu vou. Obrigada. Valeu. Valeu.